meu amigo, minha amiga, estarmos juntos novamente. Quero convidá-lo agora a pegar junto comigo Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Será muito importante você acompanhar para que possamos entender toda uma riqueza e uma beleza desse trecho da Escritura nas nossas vidas. O Evangelho nos diz o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. E nós dizemos: glória a vós, Senhor. Jesus encontra o ser humano e começa a observá-lo no decorrer das suas peregrinações. Ele poderia comparar o ser humano com tantas coisas, mas ele compara o ser humano a uma ovelha, mostrando justamente a fragilidade do ser humano. Ele começou a procurar, mas o ser humano se assemelha a quê? Olhando os animais, os leões, os tigres, os camelos, ele falou: não, a ovelha, porque ela é frágil. E realmente, meu amigo, minha amiga, a ovelha é frágil. É tão frágil que eu estive conversando há tempo atrás com uma pessoa que cuidava de ovelha. Ela me dizia, e eu guardei duas fragilidades da ovelha. A primeira, ela anda com a cabeça olhando só para o chão. Ela não olha para frente. Então, se o pastor não estiver com o cajado ali para conduzi-la, cutucando ela, ela vê uma ribanceira, ela vai, cai a ribanceira abaixo e morre. Outra coisa, ela também não pode cair com os pés para cima, porque ela não sabe desvirar sozinha. E aí ela fica ali, como uma presa fácil para as raposas devorá-la. Então, essas são duas das tantas características de fragilidade da ovelha. Jesus, ao comparar o ser humano, ele compara com a ovelha, porque a ovelha é frágil e o ser humano também. Aqui diz que o ser humano, ele fala, está enfraquecido e abatido como ovelha sem pastor. Então esta é a condição do ser humano, porque Jesus, ele olha por dentro, ele olha o âmago do ser humano, e ele sabe bem se o ser humano está ou não frágil. E aqui ele colocou essa figura do ser humano: pedi ao Senhor que envie operários para a messe, porque a messe é grande, os operários são poucos e as ovelhas estão enfraquecidas e abatidas. Ou seja, a nossa fragilidade. É por isso que Jesus está hoje à direita de Deus como intercessor, porque ele ora por nós, ele fala com o Pai: Pai, eu estive lá naquela pequenez, Pai. Eu observei como que o ser humano é fraco, como ele é frágil, como ele precisa de cura, como ele precisa de nós, Pai. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Aquilo que Jesus disse na cruz, Jesus repete isso ao Pai por nós, irmãos, porque nós somos assim. Nós somos fracos, nós somos tão falhos que Jesus disse numa das suas colocações o seguinte, está no Evangelho de Mateus. Ele diz: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Veja bem, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Esta é a nossa condição. Nós somos maus, nós temos uma tendência muito grande ao mal, aquilo que é negativo, a pensar muito em nós. Nós temos uma tendência grande ao orgulho,
ao egoísmo, à autossuficiência. Nós somos assim, irmãos. Infelizmente nós somos assim. E por isso nós precisamos de Jesus. Precisamos da sua cura. E é esse o tema que nós iremos partilhar agora. A cura da nossa alma. A nossa alma foi ferida. A nossa alma é a sede do pensamento, do sentimento e da vontade. Sabia disso? É. Isso nós iremos carregar com a gente. O sentimento, a vontade, o pensamento. E a nossa alma, ela foi atingida. Porque desde o momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, aconteceram coisas, fatos, momentos que muitas vezes nos feriram, que muitas vezes nos machucaram. Eu mesmo fui muito machucado na fase da minha gestação, porque meu pai faleceu no momento em que minha mãe estava grávida de mim de 6 meses. Então você imagina só todo o sofrimento da minha mãe, toda a tristeza, toda a dor, aquilo tudo ela passou para mim. E eu, quando cresci, eu não sabia, porque isso ficou gravado no meu inconsciente. São muitas coisas. Então, com o decorrer dos tempos, das caminhadas que tive, o Senhor vem me curando. O Senhor vem me curando, me curando, me curando. Eu conheço Jesus desde 1984, conheci com 18 anos, hoje tenho 42. Então, todas essas décadas, né? Foi mais de uma. O Senhor vem me curando, está me curando e irá me curar. Mas é isso que vai fazendo com que a minha vida seja progressiva. Se eu fizer um gráfico da minha vida, a tendência é subir e não descer. Não é verdade? Então nós precisamos, na nossa vida, ir crescendo, desenvolvendo, melhorando. É essa a nossa fase de peregrinação nesse mundo. Mas se Deus não nos curar e nós carregarmos em nós as fragilidades do passado, as machucaduras do passado, como nós iremos então crescer? Se temos todos esses impedimentos. O Espírito Santo quer agir, mas quando vem ao nosso coração, encontra o nosso coração com um monte de entulho, de feridas. Então nós precisamos de cura. Jesus deixou isso claro, nos comparou a um animal frágil que somos nós. Isso sem contar, meu amigo, minha amiga, aquilo que nós estamos sempre citando nesse vídeo, que é a fragilidade que nós temos com a regressão da nossa natureza humana. Nós, quando nos conhecemos, percebemos que estamos aqui, num corpo, nós percebemos que somos frágeis. E se não percebemos, hoje estamos conhecendo isso. Nós somos assim, fomos regredidos na nossa natureza devido ao pecado original. Então nós